E o presidente Lula considera defender a necessidade de investimento na proteção nacional, no programa de governo dele na disputa à tentativa de reeleição. Segundo eu apurei, a ideia do petista é elaborar um programa de governo cuja ideia central seja a defesa da soberania nacional diante de um quadro de instabilidades mundiais. Para isso, o presidente Lula tem avaliado anunciar um investimento robusto para melhorar a proteção nas fronteiras nacionais, o combate à entrada de criminosos e uma modernização do aparato militar do país. O presidente fez um aceno recente sobre esse assunto em uma conversa com a cúpula das Forças Armadas. Nessa conversa, ele disse que incluiria essas demandas no plano de governo dele e discute uma renovação principalmente de blindados, submarinos e aviões. O objetivo é também avançar sobre um eleitorado militar, que costuma, claro, ter uma maior identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que foi reformado da carreira militar e que foi o presidente desde a redemocratização que teve mais militares em postos de destaque na esplanada dos ministérios. Em conversas reservadas, Lula ressaltou que busca um plano de governo com propostas que diminuam a dependência externa do Brasil em segmentos estratégicos. Em meio a um cenário, claro, de enfraquecimento do multilateralismo, a ideia é que o petista aproveite a popularidade do discurso da soberania nacional, que foi aí surgido no tarifaço de Donald Trump, para propor um plano de infraestrutura e segurança em médio e longo prazos. O argumento principal de Lula para a defesa de um plano de soberania tem sido a publicação pela Casa Branca da nova Estratégia de Segurança Nacional, que inclui ampliar a sua presença militar e influência na América Latina. É uma reedição da doutrina do ex-presidente James Monroe. Matheus, a gente tem visto que essa tem sido uma grande preocupação, até pela possibilidade de ataques e incursões americanas na América Latina, ainda mais diante da captura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o presidente Lula tem feito esses acenos. A grande questão, né, Matheus, é que a gente está falando de custos altíssimos, porque um submarino das Forças Armadas é o custo de um orçamento de uma pasta. Então é sempre muito impopular falar de investimento nas Forças Armadas. A grande questão é que seria, se ele for reeleito, o último mandato de Lula. E Lula tem pensado muito num plano de médio e longo prazo, já que não há mais uma possibilidade de reeleição e não precisaria ficar com um discurso mais demagógico e populista. Perfeito, Uribe. E a invasão aqui na Venezuela acendeu o alerta no Palácio do Planalto. Vamos lembrar que o Brasil tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira terrestre com a Venezuela. Será que a gente tem pessoal suficiente para conter o eventual avanço ali pela fronteira terrestre ou mesmo aérea? É isso que fica a questão e essa é a preocupação do presidente Lula. Sobre o aspecto político, a gente sabe que o pano de fundo desse investimento, claro, é a disputa com Flávio Bolsonaro, que se avizinha nesse ano, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que trouxe os militares para o centro da política no seu mandato entre 2019 e 2022. A gente viu lá, desde a redemocratização, uma saída dos militares da política, o que é salutar. O militar tem que estar no quartel e não na política, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe eles para o centro do debate público novamente. Claro que tem muitos quadros qualificados que têm que ser aproveitados, mas eles ganharam um protagonismo político que a gente não vivia desde o período da ditadura militar aqui no Brasil. E o presidente Lula, desde o início do seu governo, pisa em ovos. Faz acenos aos militares ao mesmo tempo que tenta conter o avanço deles contra a política, e isso se agravou ainda mais pelo 8 de janeiro. Com 8 dias de mandato, o presidente Lula já viveu esse momento muito tenso do seu mandato, que culminou inclusive na retirada daqueles acampamentos em frente aos quartéis. O ministro Alexandre de Moraes, na época, teve que dar uma canetada para expulsar todo mundo na frente dos quartéis. Os próprios generais estavam autorizando e, pelo contrário, tinha muitos deles que inclusive estavam estimulando aquelas manifestações que pediam uma intervenção dos militares na política, na democracia brasileira. Isso acabou não se concretizando, mas continua essa sombra no ar, esse fantasma sobre os militares na participação da política, mas a todo custo o presidente Lula, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, que tem uma interlocução muito boa com as Forças Armadas,
armadas, tem conseguido manter uma relação harmônica, apesar de julgamentos do Supremo que levaram à prisão delegados generais de 4 estrelas, apesar de toda a sensibilidade política de assumir um governo depois do mandato em que Jair Bolsonaro deu uma centralidade muito grande aos militares, o presidente Lula tem conseguido, digamos assim, caminhar aí nessa linha tênue entre apoiar os militares, mas também não deixar eles criar tanta força a ponto de intervir na democracia. E esse financiamento aí, Uribe, que você se referencia agora, é muito importante e vem na esteira do que o presidente Lula já vem tentando e conseguiu no Congresso, que é retirar os militares, investimentos militares do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, que é o desenho de limitação das despesas públicas, desenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avalizado pelo presidente Lula e aprovado pelo Congresso Nacional, limita a expansão das despesas. E como que o Brasil, que é deficitário do ponto de vista militar, de aparato militar, de pessoal, vai conseguir reforçar a sua proteção interna de ameaças externas se não tem dinheiro, vamos, digamos assim, para muita coisa básica? Justamente nesse sentido que o Congresso aprovou, que os militares, os investimentos nos militares estão fora do arcabouço, o que dá um fôlego aí para o presidente Lula investir nos militares e conseguir uma aproximação ainda maior das Forças Armadas, mas isso também depende, a gente sabe, de toda uma conjuntura política, um contexto que exige muito mais do que dinheiro, exige também um esforço institucional muito grande, como você mesmo lembrou, Uribe. Uma compra de um navio, às vezes, ou de um submarino, tem que comprar de outro governo. No segundo governo Lula deu muita polêmica, lá em 2007, 2008, a compra dos caças franceses. Portanto, é toda uma conjuntura, um contexto político que vai muito além do financiamento em si. Mas fato é que o presidente Lula conseguiu retirar do arcabouço os investimentos militares de 30 bilhões em 6 anos, o que dá 5 bilhões por ano, e agora ele tem que usar esse dinheiro e reforçar o orçamento dos militares para entrar nas eleições com um discurso de que, olha, o presidente Jair Bolsonaro foi quem trouxe os militares para a política, a gente não trouxe para a política, mas a gente segue valorizando muito a categoria, que é muito importante, ainda mais em um contexto, como você mesmo disse, Uribe, do fim do multilateralismo, ou seja, nós corremos risco, de fato, de entrar em guerra. Não o Brasil ou algum país específico, mas o mundo está conflagrado, o multilateralismo acabou, a ONU tem perdido muita força, e quem que pode debelar a crise? Quem que pode debelar eventuais ataques externos? É o Exército Brasileiro, e ele merece sim um grande investimento. O presidente Lula promete isso para o seu próximo mandato, mas conseguiu pavimentar isso agora já com essa retirada do arcabouço fiscal no fim do ano passado, Uribe.